Olá, depois de um primeiro vídeo onde apresentei como criar um ambiente de desenvolvimento com a ajuda de um kit de desenvolvimento da Telite WebK2 e todo um ambiente para criar scripts, fazer debug aos scripts e carregar os mesmos scripts nos modems para correr, vou agora fazer o meu primeiro vídeo onde irei apresentar documentação importante. A documentação, portanto, o primeiro documento que eu pretendo mostrar é o EasyScript in Python. É um documento que está disponível no site da Telite ou noutros sites como da Ron Solutions. Vamos olhar para o documento. Portanto, ele começa aqui com a apresentação de todos os modelos com qual este documento é aplicável, os modelos dos modems e a versão de firmware. Depois, vamos mais para baixo, temos o índice, não interessa, temos a introdução, aconselho a lê-lo. Portanto, depois o histórico do documento e a seguir, aqui neste primeiro ponto, temos um esquema de blocos onde de uma forma macro apresenta a estrutura do modem. Faz referência ao EasyScript Extension. O EasyScript Extension é a capacidade que permite conduzir o modem internamente e escrever a aplicação do controle diretamente na linguagem de alto nível Python. Seguindo, temos aqui outro diagrama em blocos mais detalhado, onde apresenta aqui deste lado uma memória flash ROM de 2 MB, onde estão os scripts e outros ficheiros de dados. Daqui do lado direito temos a parte da RAM, 1,2 MB de RAM, onde está o Python, o interpretador. A funcionalidade do Easy Script Extension permite ao programador de se livrar de alguma forma de controles externos e adicionalmente a simplificar a sequência das operações programadas. Portanto, basicamente é a facilitar o programador a desenvolver os seus scripts sem controles externos. A seguir há uma referência da versão do Python, do compilador. O Python, a última versão é 1.5.2+, portanto, a utilizada pela Telite. Mais abaixo faz referência à instalação. O pacote está disponível juntamente com o Python Win. Foi algo que eu já falei no meu primeiro vídeo, portanto vamos passar à frente. Temos aqui um diagrama em blocos mais detalhado que representa toda a estrutura do modem, onde podemos ver, começando aqui por estas livrarias, o MDM e o MDM2, que portanto, é uma interface que permite ao script enviar comandos ATs, receber as suas respostas e também receber informação não solicitada. O MDM2 tem a mesma função do MDM, contudo é utilizado quando o MDM1 está ocupado. Depois aqui embaixo temos as interfaces séries com as livrarias SER. A SER interface é uma interface que permite que o script faça leitura e escrita na porta de série. Neste caso, esta aqui faz escrita e leitura da porta 0. Exemplo para fazer leitura é um determinado periférico, leitura ou escrita. O SER2, que também é uma interface que permite que o script faça também a leitura e escrita na porta série, neste caso na porta 1, que usualmente, portanto, é usada para o tracing e debugging dos scripts. Tem a particularidade de
poder ser endereçado a todos os prints de informação necessária nas linhas de código para o debug. Depois temos aqui esta parte GPIO. GPIO quer dizer General Purpose Input Output. É uma interface física que permite, portanto, que permite aos scripts manipular os seus pinos GPIO, controlando-os diretamente. Tem a sua própria livraria, mas controla os pinos. Também existem aqui duas pequenas livrarias de protocolo de comunicação. O SPI, que é um protocolo, neste caso está implementado no interpretador e permite a criação de uma ou mais linhas bus SPI master para a comunicação usando pinos GPIO. A livraria I2C, que também é uma interface que está implementada, permite a criação de linhas de controle e comunicação I2C bus master usando também os pinos GPIO. Deste lado aqui temos uma pequena livraria, a mod. A mod é uma interface, portanto, que permite a manipulação de funções referente a tempo, como por exemplo os sleeps, os seconds, etc. Depois temos esta pequena livraria, o GPS. A GPS interface é uma interface entre o Python e o controlador de GPS, que está aqui em conjunto com o receptor de GPS. Também é interno ao módulo e que permite manusear este controlador de GPS sem usar comandos ATs dedicados através da livraria MDM. Ou seja, a livraria GPS controla o módulo de GPS receiver sem haver necessidade de usar comandos ATs através da interface MDM. Aqui fazer aqui uma pequena referência importante, que é a execução dos scripts tem baixa prioridade. Ou seja, os scripts não afetam o normal funcionamento da parte de GSM e GPRS do módulo. Depois temos aqui a descrição, no qual já falei, sobre os módulos build-in. Temos a seguir depois uma introdução ao Python, onde fala sobre o tipo de data e operadores, statements, loops, etc. Algo importante de terem conhecimento antes de criar qualquer script. Faz também referência a alguns links de informação disponível na internet. Aconselho a fazer procura de outros links. Portanto, existe imensa informação na internet sobre Python, a qual pode ser muito útil. Depois, temos aqui um quadro com informação de alguns módulos. Isto tem a ver devido à condicionante da versão do módulo, da versão de Python embebida dentro do módulo. Portanto, só está disponível estes módulos que poderão ser usados no script através do import. Deste lado faz referência aos módulos não suportados. Depois, vamos aqui um pequeno quadro com o resumo de cada módulo built-in. Neste ponto fala sobre o CMUX que significa Converter Multiplexer, que basicamente é a capacidade de virtualizar 4 portas numa única porta física.
e que a primeira porta virtualizada será dedicada ao SER, à interface série da primeira interface, depois a segunda ao MDM2, a terceira ao MDM, portanto à porta principal de comandos ATs, e a quarta ao SER2, que é geralmente usada para tracing e debugging. A seguir começamos a ver os comandos de cada módulo built-in. Começando pelo MDM, temos aqui portanto, antes de avançar, devo dizer que o MDM módulo é usado se pretendermos enviar comandos ATs e dados do script para a rede e receber as suas respostas de dados da rede durante as ligações. Portanto, é usado. Usa-se sempre através do import, no script, e tem vários comandos, o qual o primeiro aqui referenciado é o mdm.send, que tem dois parâmetros, que primeiro é uma string, é a string que se pretende enviar, e a segunda é um valor inteiro que representa timeout, que são fatores de décimos de segundo. O valor, portanto, depois do envio do comando, há um valor de retorno, em que será menos 1 se o timeout expirou, mas o comando não foi bem enviado, ou não foi enviado com sucesso, e 1 se foi com sucesso. A seguir, temos aqui o exemplo, portanto, está a ser enviado esta pequena string AT, durante 0,5 segundos estará a ser feito o envio desta string. Portanto, eventualmente poderá estar a porta ocupada e ele terá uma janela temporal de 0,5 segundos para fazer esse envio. A seguir, o comando é o mdm receive, tem um parâmetro de configuração que é o timeout, portanto este comando faz a recepção do comando AT anteriormente enviado e estará ativo durante uma janela temporal configurável pelo este valor de timeout, que é um inteiro, que será fator de décimos segundo. Depois temos o MDM read, faz uma leitura imediata da resposta do comando AT anteriormente enviado. Se houver, portanto, algo a receber, ele lê, se não, não terá nenhuma janela temporal para fazer a leitura. O próximo comando é o mdm sendByte, um comando para enviar bytes. Tem dois parâmetros de configuração, o byte a enviar e o tempo, que define a janela temporal do envio. O envio deste byte terá um retorno menos 1 se o tempo expirou, o tempo de envio, ou então 1 se foi enviado com sucesso. O comando mdm receive byte é um comando para receber byte, tem um parâmetro de configuração que é o valor do timeout e que estará durante este período de tempo ativo para receber o byte na porta. O mdm read byte é um parâmetro sem configuração de timeout, será um parâmetro para leitura imediata do byte. Se ele existir, terá como resultado o próprio byte, portanto aqui neste caso a leitura é feita e alocada à variável b. Se não tiver byte para leitura, o valor de retorno é menos 1. O próximo comando é o mdm get dcd, é um comando para obter a informação deste parâmetro de porta. dcd significa carry detect e terá um valor de retorno de 0 se o parâmetro estiver a off ou 1 se o parâmetro estiver a on.
O MDM get CTS, para me obter este valor da porta série, que é o clear to send, e que retorna o valor 0 se ele estiver off ou 1 se estiver on. O próximo comando é o MDM get DSR, perdão, que significa dataset ready. É um comando da porta, portanto ele faz a leitura desse comando e terá um valor de retorno 0 se ele estiver off ou 1 se ele estiver on. O MDM get RI ring indicator terá um valor 0 se esse parâmetro estiver off ou 1 se estiver on. A seguir é o MDM set RTS, é um comando de configuração e configura este parâmetro de porta, portanto através deste parâmetro de configuração deste valor que será 1 se pretender colocá-lo off ou será 0 se pretende colocar a off ou 1 se pretende colocar a on. O próximo comando é o MDM7DTR. Este é um comando que configura este parâmetro de porta, o Data Terminal Ready, em que se for colocado o valor 0 será para configurar em off ou 1 para configurar em on. A seguir entramos aqui nos comandos do MDM2. Eu não vou passar por eles porque são exatamente iguais ao MDM. Como já disse anteriormente, o MDM2, a interface MDM2 é usada quando a interface MDM está ocupada, portanto eu não vou falar sobre eles. Vamos passar agora aqui para o próximo módulo, que é o SER, o SER Building in Módulo. Portanto, o módulo SER é usado se queremos enviar dados do script Python para a porta série ASC0 ou receber dados da mesma porta. Esta porta pode, por exemplo, ser usada para ligar a um dispositivo externo, como por exemplo o equipamento de GPS. A seguir, primeiro comando deste módulo é o ser.send. É um comando que envia strings para a porta ser. Exemplo aqui, em que estamos a enviar esta string para a porta. Depois temos o ser.receive, é um comando de recepção, portanto que recebe a string da porta e ele tem um parâmetro de timeout, portanto que determina a janela temporal em decimos de segundo que estará receptivo a receber strings da porta. A seguir temos o comando ser_read, um comando de leitura imediata, portanto ele faz a leitura da string na porta ser sem esperar por ela, portanto não tem parâmetro de tempo definido e fará uma leitura. Essa leitura, por exemplo, aqui será alocada à variável A. Passamos para o próximo, que é o ser.sendByte. É um comando que envia um byte para a porta ser. O retorno deste envio é menos 1 se o byte não for enviado, ou 1 se ele for enviado com sucesso. O próximo é o ser_receiveByte, com uma janela temporal definida. Este comando recebe um byte estará receptivo durante um determinado tempo definido aqui com este parâmetro de timeout. Exemplo aqui, em que o comando está ativo durante 2 segundos para receber da porta ser as strings, ou seja, perdão, neste caso 1 byte. O próximo comando é o ser_readByte, um comando de leitura imediata, faz a leitura do byte na porta e se eventualmente
não tiver informação, o retorno da leitura é -1. O ser.setSpeed é um parâmetro de configuração que configura o valor de, portanto, valores como o speed e o formato dos caracteres enviados pela porta. O speed, os normais valores de speed para uma porta série, e aqui o char format é a informação do número de bits, será 7 ou 8, paridade, e também o stop, a quantidade de stop bits. Depois passamos para o comando de configuração setDCD. Este comando configura o parâmetro de porta, o carrier detect, em que se for colocado a 0 estamos a configurá-lo a off, e se for colocado a 1 estamos a configurá-lo a on. Depois temos o comando setCTS, o comando de configuração do clear to send da porta série ASC0, e que se configurarmos o parâmetro a 0 estaremos a configurar o CTS a off, ou se pusermos a 1 o CTS será configurado a on. O próximo comando é o setDSR, set data set ready. É um comando de configuração que configurará este parâmetro da porta. Se colocarmos a 0 estaremos a configurá-lo a off, se colocarmos a 1 estaremos a configurar a on. A próxima é o setRI, configuração do ring indicator, que se colocarmos o seu parâmetro a 0 estamos a colocá-lo a off, a 1 estamos a colocá-lo a on. De seguida temos o sergetRTS, um parâmetro de leitura, que faz a leitura ao request to send da porta, e que se o retorno será 1 se o parâmetro estiver off, será 0 se estiver off, será 1 se estiver on. O próximo comando é o getDTR, que é um comando de leitura que obtém o valor do parâmetro de porta data terminal ready, e será 0 o seu retorno se estiver off, ou 1 se estiver on. Em seguida entramos no módulo SER2. Portanto, o SER2 é a interface entre o Python e a porta série porta 1 ASC1. Não vou detalhar os seus comandos, porque são exatamente iguais aos comandos da interface SER. Portanto, vamos passar mais para a frente. Deixamos este módulo SER e vamos para o próximo módulo, que é o GPU Built-in Module, ou seja, General Purpose Input Output. O seu primeiro comando é o set EOValue, comando de configuração de porta GPU. Ele tem dois parâmetros de configuração, o número do pino e o valor a configurar. Portanto, o valor são inteiros, portanto, o valor para o value será 1 se o que queremos for a valor alto, 1, ou 0 se queremos pôr um valor baixo. O GPIO getEOValue é um comando de leitura que faz a leitura de um determinado pino GPIO, que é aqui definido com um integer, e ele retorna, portanto, o valor
que está no pino referenciado aqui pelo parâmetro. Em seguida temos o set e o tiro, é um parâmetro de configuração. Este comando de configuração tem três parâmetros, que é o número do pino, o valor que queremos configurar no seu valor de output, e depois temos um terceiro que é a direção. Este parâmetro de direção tem 4 valores, portanto será 0 se queremos pôr como input, 1 se queremos colocar como output, 2 colocá-lo de uma forma alternada, ou 3 no estado de 3 state down. A seguir temos o GPU get IoT, é um parâmetro de leitura imediata que, portanto, dando o número do pino, o GPU ele dá o valor configurado para a sua direção. Depois temos o get ADC, é um valor de leitura, é um valor para ler o valor que está no pino, portanto, na entrada ADC, portanto, e que é definido aqui o pino, e o valor será dado em milivolts. Depois temos o próximo parâmetro, que é o set Vox, tensão de auxiliar, uma tensão um pino de output, pode ser configurado, portanto é um pino que pode-se configurar a sua tensão para alimentar alguns pequenos dispositivos externos ao módulo. Temos dois parâmetros de configuração, é o número do pino em questão e a colocação de enable ou disable. 1 para enable e 0 para disable. Depois temos o get AXE. Este é um comando de leitura que obtém o status do pino, é um pino de unset free, em que ele dará o valor 0 se o unset está conectado, ou 1 se o unset perdão, 0 se o unset não está conectado, ou 1 se está conectado. Temos a seguir um comando de configuração, que é o set SLED, um comando de configuração do status LED. Tem três parâmetros de configuração. O primeiro define o status em questão, são três valores possíveis, ou seja, é o modo de indicação, será always off, always on, out ou blank. Os outros dois parâmetros definem, portanto, em décimos do segundo, portanto, é aqui colocado um inteiro, que em décimos de segundo define o tempo que está ligado e o tempo que está desligado, o LED. Claro. O próximo comando é o get CBC, é um comando para obter o status do carregador de bateria e a voltagem da bateria. O valor debitado é um triple, portanto debita dois valores seguidos, portanto nesta forma, e o primeiro é o charge status, terá três possíveis valores, e o segundo é a tensão da bateria em milivolts. A seguir
entramos no módulo mod, é o modo que é usado quando precisamos de manusear questões de tempo. Portanto, ela é usado através do import e é muito usado para os slips, as pausas. Neste caso, uma pausa de 1,5 segundos. O primeiro comando que existe é o secCounter, um comando de leitura que debita um inteiro, que significa o tempo decorrido em segundos desde 1 de janeiro de 2000. Temos aqui o tal modo sleep, que define uma pausa. É usado no meio dos scripts para fazer pausas nos scripts. A seguir temos um comando de watchdog enable. É um comando que, portanto, é um comando que protege o sistema contra bloqueios do sistema, o script contra bloqueios. Ou seja, o que estamos aqui a configurar é que tem um parâmetro de timeout, ou seja, tudo que é configurado, vamos olhar para este exemplo, estamos a dizer que ao fim, portanto isto não é décimos segundos, é em segundos, portanto este valor inteiro é em segundos, que ao fim de 50 segundos de bloqueio, o módulo irá fazer reboot. O próximo comando é o watchdog reset, é um comando que para o contador do watchdog enable. Portanto, se o watchdog enable iniciar, ele pode ser parado antes de fazer reboot e portanto para continuar com o script. Imaginemos um caso em que há um bloqueio e que temos um watchdog enable timeout nos tais 50 segundos, mas ao fim de 20 segundos o script continua a correr e então pode dar a ordem de paragem do watchdog para não fazer o reboot do modo. Temos também um comando que é o watchdog disable, que é para desativar o watchdog que anteriormente tinha sido ativado. A seguir temos o comando mod power 7, que coloca o sistema, portanto, durante este período definido em modo saving. Isto é um inteiro que define o tempo a estar em modo de saving. Por exemplo, temos aqui definido que o modo estará durante 100 segundos, definido como power saving. Depois, power saving exit calls debita a informação de por que motivo saiu do modo saving e o retorno será portanto de 0 se teve um motivo, um evento externo que retirou de power saving, ou será 1 se atingiu o limite do tempo. A seguir temos aqui um converter que converte portanto uma string, que converte a string que se coloca aqui em outra string de ASCII em base 64. Ok. A seguir vamos entrar aqui no módulo I2C, um módulo que define que tem comandos para definições de bus de comunicação I2C. O primeiro comando é o I2C new, que tem 3 parâmetros de configuração.
Os dois primeiros são os que definem os pinos do GPIO e o terceiro parâmetro é o que define o endereço do dispositivo a comunicar. O retorno é um objeto Python que define o I2C Bus Pointer a ser usado como interface com o I2C Bus criado. Por exemplo, aqui está a ser definido o pin 3 como o Serial Data e o 4 como o Serial Clock. O endereço do dispositivo será 50 em hexadecimal. Depois temos aqui o I2C init. Este comando faz uma inicialização, portanto, do bus e terá um retorno menos 1 se houve um erro ou então 1 se foi ok. O próximo comando é o I2C read write com dois parâmetros de configuração, o string e o read length. Este comando envia ou recebe uma string de determinado tamanho, portanto deste tamanho, e definido aqui, e de um determinado endereço. Temos aqui um pequeno código, exemplo, que faz portanto, a definição dos pinos, está aqui, a inicialização do bus, e depois um read write. Depois temos aqui um I2C send byte com um parâmetro definido que este comando faz o envio de um byte no bus I2C anteriormente criado e iniciado. Tem que ser criado e depois iniciado. A seguir temos o comando, está aqui, o I2C send, que envia uma string, como por exemplo aqui, envio desta string para o bus anteriormente criado. De seguir temos o devread. O devread, que é um comando que tem dois parâmetros de configuração, é um comando que recebe uma string de tamanho definido aqui pelo length do I2C bus, o device I2C bus definido como este endereço. O devwrite é portanto o comando que escreve ou envia a string definida aqui no I2 bus anteriormente definido para o device com este endereço definido. Por exemplo, aqui é enviado esta string para o dispositivo que está definido com o endereço 114. Depois temos aqui o devgenread. É um comando que tem três parâmetros de configuração. Este comando recebe a string de determinado length, aqui definido, do bus I2C do bus I2C device com o endereço aqui definido. E começa, portanto, a sua leitura ao byte definido aqui pelo parâmetro start. Por exemplo, aqui ele vai fazer uma leitura de 10 bytes ao dispositivo com o endereço 114 e vai fazer uma leitura a partir do 122, do byte 122. Do endereço 122, portanto, da trama. A seguir temos o devgenwrite com três parâmetros de definição também, que basicamente é o mesmo que o anterior, faz a escrita, o envio da string aqui definida para o dispositivo I2C endereçado com este parâmetro e começa no
no ponto definido aqui pelo start. Está aqui o exemplo. Ele vai fazer o envio desta string para o dispositivo 114 e fará um envio a partir deste byte. Depois entramos no módulo de SPI, de comunicação SPI. Eu não vou descrever este protocolo de comunicação porque não é muito usado, mas há quem o prefira. Eu não prefiro, eu prefiro o I2C. Mas aconselho a lê-lo. Ele está detalhado de uma forma simplificada. Tem também determinados comandos. E vamos então agora aqui entrar no módulo de GPS. O módulo de GPS que faz a interface entre o Python e o controlador de GPS. É utilizado através do import GPS. O primeiro comando apresentado é o power on off, que tem um parâmetro de configuração, e este comando liga e desliga o controlador de GPS. Portanto, se o parâmetro for a 0, ele desliga o controlador, se for 1, liga o controlador. Temos o get power on off. Este comando é um comando de leitura para obter o status se está on ou off o controlador. Temos o GPS.reset_mode com um parâmetro de definição mode. Este comando faz o reset ao controlador de GPS e os parâmetros estão aqui definidos, são de 0 a 3. Portanto, terá um retorno menos 1 se houver um erro, ou então 1 se foi aceito. Depois temos aqui o GPS Get Antena Voltage, que é um parâmetro para fazer leitura da alimentação da antena e debita o valor em mV. Depois temos o Get Antena Current, é um parâmetro que obtém a leitura de corrente de consumo da antena e debita em miliamperes. O Power Save Mode é um comando portanto, é um comando que coloca o controlador em modo de Power Saving. Tem dois parâmetros de definição. O primeiro parâmetro, que é o mode, tem três possíveis configurações, em que, portanto, o 0 será Power Saving Disable, o 1 será Integral Power Activated, o 2 será para Push to Fixed Mode Enable. Portanto, depois o outro parâmetro não tem qualquer importância, porque vocês até dizem aqui que não tem qualquer significado, mas é usado quando se põe dois, não percebo porquê. Bom, adiante. Adiante temos o Power Saving Wake Up. É um comando que tira o controlador do GPS do Power Mode. A seguir, temos comandos relacionados com o protocolo NMEA, o protocolo de informação GPS. Aconselho a procurar na net informação relativamente a este protocolo. Existem muitos sites, por exemplo, eu uso este, GPS Information Org, qual tem informação relativamente às strings. Por exemplo, o GGA debita uma informação com este formato, em que cada parâmetro tem um significado e está aqui explicado cada um dos parâmetros. Então temos o GGA, o GLL, o GSA, o GSV, o RMC, o VTG e pronto. A seguir temos um comando de getPosition. Este comando debita a informação neste formato de posicionamento atual.
No ponto 4 temos aqui a informação de como executar um script Python. Basicamente começa pela escrita do script. Eu uso o Notepad++. Escrevo todos os meus scripts através desse editor de texto. Depois do script escrito, há que compilá-lo. Há duas formas de compilar o script. Ou através do botão, usando o botão da direita do rato e escolher a opção compilar, se tiver instalado o Python Win. Ou então através da função da aplicação RS Term, de RON Solutions, é possível fazer a compilação do script. O script, depois de compilado, tem a nova extensão, PY, enquanto que o original é PY. Descarregar o ficheiro compilado no modem, na memória virtual do modem, na memória não volátil do modem, é feito ou através de comandos AT via hiperterminal, ou então através da aplicação RSTerm da RON Solutions. Ativar e executar o script também pode ser feito através de comandos AT, ou então através da aplicação RSTerm. Aqui está a mostrar como é que se pode compilar se eventualmente tiver o Python Win instalado. Ok. Escrever um script, aqui é um pequeno script. Portanto, passar o script para a memória do equipamento, do módulo, através do comando AT. Aqui apresentar a informação de como configurar a porta do hiperterminal para fazer o envio do comando AT. Ativar o script e executar o script. Fazer uma leitura do script e gravá-lo na memória do PC através de fazê-lo através do comando AT. Fazer uma lista dos scripts que estão na memória do modem e aqui fazer um delete, portanto apagar o script da memória do modem. Por último, temos aqui um reboot para reiniciar o modem. O comando para ativar o modo de start e passando aqui ponto 4.3, modo de debug, como é que se faz o debug ao script. Portanto, eu uso esta forma, uso o Python debug para emular uma porta e imprimo toda a informação na ComSer. Através do CMux. E pronto. Por último, temos aqui muita informação relacionada com o compilador Python, portanto, as capacidades do compilador que está no modem. Este último capítulo mostra todos os módulos que estão contemplados no compilador, todas as possíveis funções e statements que se pode utilizar no código Python, com as operações que se pode fazer em vários objetos, como strings, files, tuples, listas e etc., dicionários, objetos. Pronto. Esta última informação é importante terem atenção quando se está a criar um script, porque eventualmente pode-se usar uma função que não esteja contemplada no compilador. E pronto, chegou ao fim deste meu segundo vídeo e até uma próxima.